Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Teoria da Constituição e Direitos Humanos. Nesta aula, nós vamos adentrar e aprofundar o estudo das normas constitucionais. Agora que nós já estudamos as características das normas constitucionais e a diferença entre normas constitucionais e normas infraconstitucionais e a importância destas características, nós iremos estudar a classificação das normas constitucionais. Nós vimos em aulas anteriores a importância de se classificar o objeto de estudo. Quando nós classificamos as constituições a partir das suas características, o nosso principal intuito era melhor compreender a Constituição a partir de suas peculiaridades, a partir de cada uma das suas características, de modo a aprofundar e aprimorar o nosso estudo. Esta mesma lógica nós traremos para agora. Nós iremos classificar as normas constitucionais a partir de suas características, de modo a permitir uma adequada e correta compreensão de seu papel na ordem jurídica e também compreendermos como que cada norma jurídica constitucional produzirá efeitos nos casos concretos. Como que as normas constitucionais, que são dotadas de imperatividade, que são dotadas de força normativa, produzirão efeitos e extrairão os seus efeitos para dentro do ordenamento jurídico. Essa ideia de classificar as normas constitucionais, ela teve um primeiro passo na obra de um eminente constitucionalista, de um renomado constitucionalista, que é José Afonso da Silva. O professor José Afonso da Silva, inspirado no direito americano, no início da década de 90, ele publica uma obra no Brasil que ficou conhecida como A Eficácia das Normas Constitucionais. Nessa obra, José Afonso da Silva, ele vai se debruçar sobre a classificação das normas constitucionais a partir da sua eficácia. O pressuposto básico adotado por José Afonso da Silva é que as normas constitucionais elas não possuem, todas elas, o mesmo grau de eficácia. É possível que as normas constitucionais tenham graus de eficácia diversos, diferentes umas das outras, em razão da sua estrutura normativa ou em razão de suas características específicas. Então, inspirado pelo direito norte-americano, José Afonso da Silva, em sua obra, ele irá classificar as normas constitucionais em razão da sua eficácia. Mas não é só José Afonso da Silva que assim o fez. Os constitucionalistas brasileiros, dali em diante, adentraram no estudo da classificação das normas constitucionais justamente para definir o grau de eficácia de cada uma delas, classificando-as em algumas categorias, classificando-as em algumas espécies de normas constitucionais. Assim foi feito por Maria Helena Diniz, assim foi feito por Alexandre de Moraes, assim foi feito por Pedro Lenza, por Bernardo Gonçalves Fernandes, por Ingo Hofmann-Sarlet e tantos outros constitucionalistas que representam o Estado brasileiro no constitucionalismo mundial. E basicamente, pessoal, como se deu a classificação das normas constitucionais? Quando nós analisamos as primeiras classificações, nós vamos perceber que basicamente os autores vão concentrar a classificação em alguns tipos. Eles vão estabelecer as normas constitucionais de eficácia plena, as normas constitucionais de eficácia absoluta, as normas constitucionais de eficácia exaurida, as normas constitucionais de eficácia contida e as normas constitucionais de eficácia limitada. O que nós vamos perceber, pessoal? Basicamente, esta classificação ela vai levar em conta o grau de eficácia das normas constitucionais. Naquela primeira classificação que foi realizada por Virgílio Afonso da Silva, ele basicamente se limitou a classificar as normas constitucionais em normas constitucionais de eficácia plena, normas constitucionais de eficácia contida e normas constitucionais de eficácia limitada. E ele assim o fez porque ele foi muito inspirado pelo direito americano. No direito americano, é muito comum, dentre os constitucionalistas, classificar as normas constitucionais em
executáveis ou autoexecutáveis, não autoexecutáveis e normas programáticas. A partir desta classificação feita pelos americanos, o Virgílio José, Afonso da Silva, ele vai trazer esta classificação para o direito brasileiro. Mas, afinal de contas, professor, o que significa cada uma das classificações? Quando nós realizamos o estudo da Constituição, nós vamos perceber que as normas constitucionais elas terão características que irão diferenciá-las umas das outras. E a primeira espécie de normas constitucionais são aquelas normas que nós denominamos de normas de eficácia plena. As normas constitucionais de eficácia plena são aquelas que, desde a sua origem, elas estão aptas para produzirem todos os seus efeitos, porque elas têm todos os elementos normativos necessários para que isso seja possível. As normas constitucionais de eficácia plena, elas têm sua aplicabilidade, a sua eficácia, independente de qualquer complementação de seu conteúdo e independentemente de qualquer atividade legislativa para complementar a sua aplicabilidade e garantir a sua eficácia. Então, nos dizeres do professor José Afonso da Silva, as normas constitucionais de eficácia plena, elas têm aptidão plena para produzir os seus efeitos, bastando para tanto ser aplicadas ao caso concreto. Quando, por exemplo, nós realizamos o estudo da Constituição, nós vamos perceber que há normas que estabelecem, por exemplo, que o mandato do presidente da República será de 4 anos, sendo permitida uma única reeleição. Que cada estado elegerá 3 senadores para mandato de 8 anos. Que cada estado irá eleger entre 8 e 70 deputados federais. Eu estou diante de 3 exemplos de normas constitucionais que possuem eficácia plena. Percebam que da mera leitura dos seus preceitos normativos, eu já consigo extrair as consequências. Eu já consigo aplicá-las ao caso concreto para estabelecer que o presidente da República terá um mandato de 4 anos, que cada estado elegerá 3 senadores, que cada estado elegerá entre 8 e 70 deputados federais, proporcionalmente à sua população. Observem que as normas de eficácia plena, elas não dependem de uma complementação legislativa, porque elas já possuem todos os elementos normativos indispensáveis para que possam produzir todos os efeitos que delas se espera, para que elas possam permitir ao intérprete, ao aplicador, extrair do seu conteúdo os comandos necessários a serem aplicados aos casos concretos. Dentro das normas constitucionais de eficácia plena, nós temos um subtipo, uma subespécie, que são as normas constitucionais de eficácia absoluta. Essa classificação é uma classificação mais recente, trazida pela essa nova escola de constitucionalistas brasileiros, que tem como objetivo diferenciar as normas constitucionais de eficácia plena de algumas normas constitucionais que têm uma característica que lhes é especial. De acordo com esta classificação, as normas constitucionais de eficácia absoluta são aquelas normas constitucionais que, desde a sua origem, têm plena aptidão para produzirem todos os seus efeitos, porque possuem todos os elementos normativos necessários à sua aplicação. Só que elas têm uma característica especial. Estas normas, por veicularem, por materializarem determinados conteúdos, elas são insuscetíveis de serem suprimidas ou terem a sua eficácia restringida em razão de reformas constitucionais, porque elas serão consideradas cláusulas pétreas. Elas serão consideradas normas intangíveis da ordem jurídica. No caso do direito brasileiro, o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição da República é claro ao estabelecer que não podem ser objeto de emenda à Constituição propostas que tendam a abolir ou restringir a forma federativa de Estado, a separação de poderes, o voto direto, secreto, universal e periódico e os direitos e garantias individuais. Isso nos leva a concluir que quando eu estiver diante de uma norma constitucional que verse sobre qualquer um destes assuntos,
que diga respeito a qualquer uma dessas matérias elencadas no parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição da República, eu estarei diante de uma norma constitucional de eficácia absoluta. Veja, elas têm plena aptidão para produzirem todos os seus efeitos desde a origem. Elas têm todos os elementos normativos necessários à produção de seus efeitos. Por isso elas têm eficácia plena. Mas elas têm uma característica especial. Elas são insuscetíveis de serem suprimidas ou terem a sua eficácia restringida em razão de uma reforma constitucional, em razão do advento de emendas à Constituição. E estas normas são aquelas exatamente previstas no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição da República. E nossa Constituição está repleta. Por exemplo, o artigo 1º. A República Federativa do Brasil é formada pela união insolúvel de Estados-membros, municípios e Distrito Federal. Nós estamos aí diante de uma norma constitucional de eficácia absoluta. Ela tem plena aptidão para produzir seus efeitos e ainda é protegida pela cláusula de imutabilidade, pelo manto da imutabilidade, porque é uma cláusula pétrea, uma vez que ela versa sobre a forma federativa de Estado. O artigo 2º da Constituição, de igual modo, estabelece que são poderes harmônicos e independentes entre si, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Percebam que o artigo 2º ele tem plena aptidão para produzir todos os seus efeitos. Ele não depende de nenhuma complementação normativa. Ele já possui todos os elementos para produzir os seus efeitos. E ainda versa sobre a separação de poderes, que é uma cláusula pétrea. E, portanto, torna o artigo 2º insuscetível de ser modificado para abolir o seu conteúdo ou para restringir a sua eficácia. Então é importante que vocês enxerguem que as normas constitucionais de eficácia absoluta, elas são, na verdade, normas constitucionais de eficácia plena, mas que têm uma característica que irá diferenciá-las, que é o fato de elas serem insuscetíveis de serem suprimidas ou terem sua eficácia restringida, uma vez que elas são consideradas cláusulas pétreas. Além das normas constitucionais de eficácia absoluta, nós temos as normas constitucionais de eficácia exaurida. As normas constitucionais de eficácia exaurida são também normas constitucionais de eficácia plena. Isso faz com que elas sejam uma subespécie das normas constitucionais de eficácia plena. Só que elas também têm uma característica que irá diferenciá-las das demais. As normas constitucionais de eficácia exaurida são aquelas normas constitucionais que, desde a sua origem, elas sempre tiveram aptidão para produzir os seus efeitos. Só que elas já produziram seus efeitos. Elas já foram concretizadas, mas não mais produzirão efeitos, porque os seus efeitos já foram delimitados no tempo. Como assim, professor? Há algumas normas na Constituição, em especial nos atos das disposições constitucionais transitórias, que são normas que estão ao final da Constituição, que tinham por objetivo regulamentar a transição do regime constitucional anterior para o regime constitucional atual. Ali há várias normas que estabeleciam elementos temporais de aplicação. O que significa isso? Elas estabeleciam no seu conteúdo que determinadas decisões, determinadas ações, determinadas condutas deveriam ser praticadas num determinado lapso temporal, em um determinado momento. A partir do momento que aquele comando foi cumprido, e a partir do momento que aquela norma restringiu a prática daquele ato, a extração daqueles efeitos àquele dado momento, a partir dali em diante, elas deixam de produzir os seus efeitos. É por esse motivo que essas normas constitucionais são chamadas de normas constitucionais de eficácia exaurida, porque elas já exauriram os seus efeitos, elas já produziram todos os efeitos para os quais elas foram criadas, para os quais elas foram elaboradas. Elas produziram todos os efeitos que delas se esperava. Então, por exemplo, nós temos normas lá na ADCT,
nos atos das disposições constitucionais transitórias, que diziam o seguinte, olha, que 5 anos após a promulgação da Constituição, o Congresso Nacional se reuniria em sessão legislativa unicameral para promover pequenas revisões no texto constitucional. Veja que essa norma é muito clara. 5 anos após o advento da Constituição, o Congresso Nacional se reuniria em uma sessão unicameral para discutir e aprovar pela maioria absoluta de seus membros pequenas revisões no texto constitucional. Em 1994, exatamente como previu as ADCTs, o Congresso Nacional se reuniu, elaborou, votou e aprovou algumas emendas de revisão. Agora a pergunta que fica é, isso poderá acontecer hoje, amanhã, mês que vem, ano que vem? Não. O Congresso Nacional poderá se reunir novamente em sessão unicameral para discutir emendas de revisão? Não, porque o texto constitucional foi claro ao estabelecer que isso ocorreria apenas uma única vez, exatamente 5 anos após a promulgação da Constituição. A partir do momento que aquilo que está previsto naquela norma ocorreu, ela produziu todos os efeitos para os quais ela foi criada, ela produziu todos os efeitos que dela se esperava e, portanto, exauriu-se. Hoje ela continua sendo uma norma constitucional, mas que não tem aptidão mais para produzir seus efeitos, porque os seus efeitos já foram exauridos. Da mesma forma, se nós percorremos os atos das disposições constitucionais transitórias, nós vamos perceber outras normas lá que determinavam que 5 anos após a promulgação da Constituição, deveria ser realizado um plebiscito nacional para se definir a forma de governo e o sistema de governo, né? A forma e o regime de governo. Então, o povo brasileiro, né, foi conclamado em 1993, 1994, a decidir se o Brasil seria uma monarquia ou uma república, ou se nós seríamos presidencialistas ou parlamentaristas. Depois que esse plebiscito foi realizado, esta norma exauriu os seus efeitos. Ela já produziu todos os efeitos que dela se esperava. Por isso eu classifico como uma norma constitucional de eficácia plena exaurida. Observe que as normas constitucionais de eficácia exaurida, elas também são subespécies das normas constitucionais de eficácia plena, porque elas têm aptidão para produzirem todos os seus efeitos, uma vez que elas contêm todos os elementos normativos necessários para tanto. Percebam vocês que tanto as normas de eficácia absoluta quanto as normas de eficácia exaurida, elas são fruto da evolução da classificação das normas constitucionais. Naquela primeira classificação feita por José Afonso da Silva, ele não tratava dessas duas subclassificações. Então, isso foi fruto do movimento constitucionalista, dos mais atuais constitucionalistas brasileiros, e essas teorias também são encampadas pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Além das normas constitucionais de eficácia plena, há um segundo grupo de normas constitucionais previstas na ordem jurídica brasileira, que são as normas constitucionais de eficácia contida. E o que são as normas constitucionais de eficácia contida? São aquelas normas que, desde a sua origem, elas estão aptas a produzirem todos os seus efeitos. Só que o Constituinte, o que ele fez? Ele estabeleceu nessas normas constitucionais uma margem para que o legislador, num momento futuro, ele viesse e contivesse e restringisse o efeito destas normas constitucionais. Então percebam vocês que as normas constitucionais de eficácia contida, elas têm aptidão para produzirem todos os seus efeitos desde a origem. Desde a origem elas têm todos os elementos normativos necessários para produzirem os seus efeitos. Acontece que estas normas, elas poderão ter a sua eficácia limitada, restringida, contida, conformada pela atividade do legislador infraconstitucional.
Então, o que o nosso Constituinte faz? O nosso Constituinte estabelece na norma constitucional um direito, um interesse, uma prerrogativa, uma norma institutiva, mas dá uma margem para que o legislador, através de uma legislação específica, através da sua atividade legislativa, em um momento futuro restrinja, contenha, conforme o conteúdo daquela norma constitucional. Pai, professor, mas como eu vou saber? Como que eu vou identificar as normas constitucionais de eficácia contida dentro da Constituição? Essas normas, elas têm uma característica, que é o fato de, na sua estrutura normativa, ela estabelecer que determinado direito, determinado interesse ou determinada prerrogativa serão exercidos nos termos da lei, em conformidade com a lei, segundo requisitos previstos em lei. Veja que a norma, ela direciona o intérprete a uma legislação que complementará o sentido daquela norma constitucional, contendo, restringindo ou conformando o seu conteúdo. O importante é que fique claro é que a norma constitucional de eficácia contida, ela tem plena aptidão para produzir os seus efeitos desde a origem. Desde o momento em que ela é inserida no texto constitucional e é promulgada ou outorgada, ela já está apta a produzir todos os seus efeitos. O que acontece é que o legislador poderá, no momento posterior, no momento futuro, conformar, restringir, conter o conteúdo daquela norma. Mas, professor, e por enquanto não sobrevier esta legislação? Aquele direito, interesse ou prerrogativa assegurado pela norma constitucional, ele será eficaz? Ele poderá ser aplicado? O indivíduo, o cidadão, poderá exigir o cumprimento daquela norma? Sim. Porque ela tem eficácia plena até que o legislador contenha, conforme ou restringe o seu conteúdo. Então, essa é uma questão importante que nos permitirá, inclusive, diferenciar as normas constitucionais de eficácia contida das normas constitucionais de eficácia limitada. Então, por exemplo, professor, nós temos, na Constituição o artigo, por exemplo, que estabelece o direito de greve. Quando estabelece o direito de greve, fala assim, olha, é assegurado o direito de greve nos termos da lei. O direito de greve não deixa de ser tutelado pelo ordenamento jurídico porque a lei que o regulamenta não foi editada. Nós estamos diante de uma norma constitucional de eficácia contida. A partir do momento em que o legislador vier e, através de uma legislação, regulamentar o direito de greve, nós saberemos quais são as condições e quais são os requisitos para o seu exercício. Agora, enquanto não sobrevier esta legislação, o direito de greve ele vai ser assegurado a todos e poderá ser exercido, enquanto não sobrevém aquela regulamentação. Por exemplo, o artigo 5º da Constituição estabelece que é assegurado a todos o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, vírgula, atendidas as condições previstas em lei. Observem vocês que eu estou diante de uma norma constitucional de eficácia contida. A Constituição assegura a liberdade de trabalho, ofício e profissão. Então, qualquer um de nós poderá exercer qualquer trabalho, ofício ou profissão. Quando o legislador, posteriormente, através de uma legislação infraconstitucional, vier e regulamentar o exercício daquele direito, e estabelecer condições, requisitos, eu somente poderei exercer aquele trabalho, ofício ou profissão se eu atender os requisitos e condições estabelecidos pela lei. Nós tivemos aqui no Brasil situações muito semelhantes a isso. Até um determinado momento, até o início da década de 10 do século XX, por volta do ano de 2012, 2013, não havia regulamentação no direito brasileiro para a atividade de jornalista. Então, qualquer pessoa poderia ser jornalista. Qualquer pessoa poderia exercer a função de chefe de redação. Qualquer pessoa poderia ser responsável
por um jornal. Veio a lei de imprensa, o legislador criou a lei de imprensa, e nessa lei de imprensa o que ele estabeleceu? Que a atividade de jornalista, de chefe de redação, de redator, de responsável técnico por um jornal, ela só pode ser exercida por profissionais legalmente habilitados, formados em jornalismo, em comunicação social. Então veja que o legislador estabeleceu limites. A partir do momento que a legislação passou a exigir uma formação específica para o exercício daquele trabalho, ele conteve, ele restringiu o conteúdo daquela norma constitucional. Daí porque nós dizemos que ela é uma norma constitucional de eficácia contida. Os seus efeitos foram contidos por uma legislação posterior que ficou sobre a responsabilidade do legislador infraconstitucional. E por isso nós a classificamos como uma norma constitucional de eficácia contida. Além da norma constitucional de eficácia contida, nós temos uma outra espécie de norma constitucional, uma outra classificação, que muito vai se aproximar das normas constitucionais de eficácia contida, que são as normas constitucionais de eficácia limitada. Prestem bastante atenção para vocês conseguirem perceber a diferença entre elas. A norma constitucional de eficácia limitada são aquelas que, desde a sua origem, elas não têm aptidão para produzirem todos os seus efeitos. Então, diferentemente da norma constitucional de eficácia contida, que tem aptidão para produzir os seus efeitos desde a origem, a norma constitucional de eficácia limitada não tem, porque lhe faltam elementos normativos, porque o seu conteúdo é incompleto. E por lhe faltarem elementos normativos, pelo fato de seu conteúdo ser incompleto, elas dependerão que o legislador infraconstitucional edite normas, edite regulamentos para lhe complementar o sentido, para lhe possibilitar a aplicação, para lhe atribuir a plena eficácia. Então, nessas hipóteses, quando eu estiver diante de uma norma constitucional de eficácia limitada, por enquanto que não sobrevier a legislação regulamentadora, por enquanto que o legislador ou o executivo, ou quem for o competente, não regulamentar o exercício daquela norma, não lhe complementar o sentido, não lhe integrar os elementos normativos necessários, ela ficará impossibilitada de ser aplicada. E as normas constitucionais de eficácia limitada, elas são um verdadeiro problema dentro da ordem jurídica. Por quê? Porque, afinal de contas, eu estou diante de uma norma constitucional, que em que pese ser uma norma constitucional, e que em que pese nós esperarmos dela uma plena eficácia, a sua eficácia é apenas limitada. A produção dos seus efeitos está condicionada a uma atividade regulamentatória futura, que pode ou não acontecer. Para que vocês tenham uma ideia, nós temos normas constitucionais de eficácia limitada na nossa Constituição, que 32 anos após a promulgação da Constituição, até hoje não estão regulamentadas. E isso faz com que a Constituição perca parcela da sua eficácia, parcela da sua efetividade. As normas constitucionais de eficácia limitada, elas têm algumas características que permitirão diferenciá-las das demais. Principalmente, e talvez a mais evidente, é o fato de que as normas constitucionais de eficácia limitada, elas comumente se utilizam de verbos no futuro. Lei criará, lei estabelecerá, lei fixará, lei regulamentará. Percebam, nesses exemplos, que o Constituinte estabeleceu que lei criará, lei regulamentará, lei estabelecerá. Percebam que são todos comandos para o futuro, muito bem caracterizados pela utilização de verbos no futuro. Por enquanto que a lei não criar, por enquanto que a lei não regulamentar, por enquanto que a lei não fixar, aquela norma constitucional não terá sua eficácia plena.
A sua eficácia estará limitada. Dentro das normas constitucionais de eficácia limitada, nós temos duas subcategorias, que são as normas constitucionais de eficácia limitada por princípios institutivos, que são aquelas normas que se destinam a criar institutos, a criar instituições jurídicas ou órgãos, voltados principalmente para a organização e estruturação do poder do Estado. Então nós temos lá, o Estado criará órgãos de defesa do consumidor, o Estado criará delegacias especializadas, o Estado criará tribunais para pequenas causas. Percebam, verbos no futuro que estabelecem ações a serem implementadas pelo Estado ao longo do tempo. E por isso elas são normas constitucionais de eficácia limitada. E são de princípios institutivos porque o seu objetivo é instituir instituições, institutos jurídicos, órgãos ou outras ações governamentais. Mas além das normas constitucionais de eficácia limitada por princípios institutivos, nós temos as normas constitucionais de eficácia limitada por princípios programáticos. E estas normas são muito importantes porque elas criam programas de governo. Elas estabelecem ações governamentais, políticas governamentais, diretrizes para a atuação do Estado no futuro. São normas que se destinam a estabelecer ações a serem implementadas ao longo do tempo pelo Estado. Principalmente reconhecendo, pessoal, que o Estado não tem condições, em grande parte das vezes, de simplesmente implementar tudo de uma vez. É necessário que este processo de implementação ocorra de modo gradual, de modo gradativo, a partir das condições do Estado. Então, nós vamos encontrar na Constituição que a lei estabelecerá mecanismos de combate à desigualdade social, de inserção da mulher no mercado de trabalho, de inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. A lei criará programas de combate e redução à marginalização, à desigualdade social. Nós estamos diante de normas de caráter programático. Vejam que essas normas elas estabelecem ações a serem atingidas, a serem implementadas, a serem concretizadas ao longo do tempo. Reconhecendo que essas normas, portanto, elas têm uma eficácia a priori limitada. Enquanto o Estado não implementar essas ações governamentais, enquanto o Estado não elaborar essas políticas públicas, enquanto o Estado não concretizar essas ações governamentais, aquela norma ela não possuirá eficácia plena. Mas, professor, isso é muito perigoso, não é? Sim, porque, veja, quando o Constituinte estabelece que ações deverão ser estabelecidas, que determinadas situações deverão ser regulamentadas, que determinadas ações deverão ser concretizadas, o nosso Constituinte não está dando aos órgãos competentes uma faculdade, uma permissividade para escolher se irão fazer ou não. Não é isso. Quando o Constituinte estabelece que algo deverá ser feito, que algo deverá ser regulamentado, que algo deverá ser implementado, ele estabelece obrigações e não meras faculdades. E isso implica em dizer que quando aquele poder que seria competente para fazer algo deixa de fazê-lo, isso vai permitir que aqueles que sejam afetados, aqueles que sejam impossibilitados de exercer um direito, um interesse ou prerrogativa, porque falta a regulamentação exigida pela norma constitucional de eficácia limitada, esse indivíduo poderá buscar junto ao judiciário a tutela de seus interesses, para evitar justamente que se perpetuem situações como nós encontramos hoje, de normas constitucionais de eficácia limitada que estão há mais de 30 anos aguardando regulamentação. O direito de greve, por exemplo, dos servidores públicos federais, até hoje não está regulamentado. Isso obrigou que eles tivessem que bater nas portas do Supremo Tribunal Federal para que o Supremo Tribunal Federal estabelecesse como que eles poderiam exercer um direito constitucional enquanto não sobrevenha a norma regulamentadora.
Então percebam bem, a partir da classificação que nós traçamos aqui, que as normas constitucionais elas têm diferentes graus de eficácia, que poderão ser observados a partir da sua estrutura normativa e a partir das suas características dentro do texto constitucional. O desejável é que todas as normas elas sejam plenamente eficazes. E nós devemos trabalhar para a plena e máxima eficácia das normas constitucionais. As normas de eficácia plena já estão produzindo todos os seus efeitos. As normas constitucionais de eficácia contida já produzem todos os seus efeitos. O nosso grande desafio, ele diz respeito às normas constitucionais de eficácia limitada. Estas, sim, têm que ser regulamentadas, os seus preceitos têm que ser regulamentados de modo a permitir que as normas constitucionais elas sejam dotadas da máxima eficácia que delas se espera. A partir desta classificação que nós realizamos, isso nos permitirá perceber se a nossa Constituição tem maior ou menor eficácia em determinados assuntos, em determinados temas, e inclusive sabermos qual o tratamento jurídico adequado a ser dado àquelas normas constitucionais classificadas como normas constitucionais de eficácia limitada. Que ações nós podemos adotar, que medidas, a propositura de uma ADI por omissão, a propositura de um mandado de injunção, justamente para garantir que aquela regulamentação que esteja pendente, que esteja faltante, ela seja realizada e nos permita, enquanto cidadãos titulares de direitos e garantias fundamentais, enquanto titulares de direitos, interesses e prerrogativas, nós possamos ver a Constituição aplicada na sua plenitude. Então, meus queridos alunos, agradeço a todos aí, a vocês, desejo excelentes estudos e ótimas reflexões. Um grande abraço. Tchau, tchau.